Temos aí o segundo episódio da quarta temporada de Westworld, olha só. E assim, já falo pra vocês de cara que particularmente eu tô gostando pra caramba dessa quarta temporada, né? Com esses 2 episódios já. Enfim, a gente vai entrar mais aqui em detalhes. Dessa vez eu não vou separar por núcleos não, beleza? Porque o episódio foi bem linear. Então eu vou tentar separar por acontecimentos, porque foram muitas coisas, mesmo sendo um episódio um pouco mais curto até. Então ó, já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra continuar acompanhando esses vídeos semanais, né? De review de Westworld. E vem comigo porque a gente vai dissecar tudo direitinho, tintim por tintim desse episódio. E aqui, né, o holandês voador é a casa de Westworld. Bom, de cara nós já vemos a Clementine, né? Ela tá em um país latino ali, porque ela fala espanhol e tal, a gente não sabe exatamente qual é. E o Homem de Preto vai atrás dela em busca da Maeve. Esse momento, na verdade, só serve pro episódio apresentar de novo a gente, a Clementine, a volta dela, no caso, né? Enfim, vocês sabem que toda hora o anfitrião morre e retorna de novo, às vezes com outro personagem, né? Até porque mais pra frente a gente percebe que a Clementine tá ali junto com o Homem de Preto também. Que no caso é o Homem de Preto da Charlotte, que é Hale, né? E a Charlores, que a gente chama aqui. E ó, vamos lembrar no episódio anterior que a Maeve e o Caleb vão atrás do senador, né? Porque eles percebem que o Homem de Preto tá indo atrás dele e eles querem chegar lá logo pra ver o que tá acontecendo. E é justamente aí que nós vemos que ele foi substituído por um anfitrião igual a ele. Pessoal, eu não vou narrar necessariamente os episódios aqui, mas eu tô trazendo os momentos pra gente conversar e trocar ideias sobre eles, beleza? Porque, por exemplo, nesse momento aí, a Maeve ela tem uma certa dificuldade em parar, né, as funções motoras desse senador, desse anfitrião aí. Então nós já vemos que esses anfitriões estão com um sistema meio atualizado, né? Um pouco diferente do que nós estamos acostumados. E vamos lembrar também, lá no final da terceira temporada, que nós vemos a Charlores criando novos anfitriões. Então a Maeve tem uma certa dificuldade com eles, mas ainda consegue chegar ao sistema que eles estão. E assim, ele disse a ela que é um emissor da nova ordem mundial e que já existem ali 259 iguais a ele, né? Ou seja, percebemos que o William matou vários senadores, por exemplo, e colocou anfitriões no lugar, que no caso seria essa nova ordem mundial. Eu falei no vídeo anterior, né, do episódio anterior, que eles vão trazer mais esse lance da política também, envolvendo toda a trama de Westworld. E eu acho bem interessante, porque, pô, qual é o objetivo deles, né? Qual é o objetivo maior? É o poder. E onde você consegue mais poder? Na política. Se o Senado todo, ou pelo menos a maioria dele, for composta por anfitriões, então você tá no lucro em relação a querer mais poder. E eu achei essa relação muito interessante, foi um ponto muito legal que eles trouxeram pra essa quarta temporada, né? Que eu tenho gostado bastante. Eu acho que eles ainda vão trabalhar mais em cima disso, né? Mas pelo menos inicialmente eu já gostei demais. E ó, ainda dentro desse momento aí, a Charlotte, ela pega a Anastácia, né? Que é a esposa do senador. Ela não mata a Anastácia, mas pega ela pra fazer um tipo de teste, né? Que ela quis dizer ali. Na verdade, de certa forma, é uma pesquisa que ela tá tentando fazer e acaba colocando a Anastácia junto com o gado. E bom, eu acho que ali ela tava tentando descobrir uma maneira de controlar os humanos. E a gente percebe que a Anastácia acaba se tornando, de certa forma, um híbrido, né, entre ser humano e anfitrião. Assim como, por exemplo, os humanos programaram e controlaram os próprios anfitriões. Isso desde sempre, né, desde a primeira temporada. E assim, não foi um sucesso total, porque a mente dela, né, da esposa do senador, foi quebrada pelo experimento. E obviamente a Charlores não tá nem um pouco preocupada com as consequências disso tudo, né? Ela não tá nem aí pros humanos, na verdade, pelo menos quando ela quer atingir o objetivo dela. Então, na verdade, o que a gente acaba percebendo, e já sabemos até há um tempo, é que a Charlores quer que o povo dela cresça, né? E que consiga encontrar a sua própria identidade. É de fato como se fosse a revolução das máquinas. O Westworld trabalha muito bem isso, né? A questão da inteligência artificial tentando superar a inteligência humana. Tudo bem que é um tema que nós já conhecemos, já vimos em outros lugares, mas eu acho que não dessa forma como o Westworld proporciona pra gente. Eu acho que é justamente isso que chama atenção ali na série, né? Eles trazem o lado de ficção científica, de inteligência artificial tentando sobrepor a inteligência humana, mas de uma forma nunca vista antes, bem inteligente e que chama muito a nossa atenção. E aí que tá, né? Qual seria o plano da Charlotte pra tudo isso? Fazer com que os humanos sirvam os anfitriões? Porque ela diz ali que tem planos pra espécie humana, né? E tudo aquilo. Bom, acho que depois de tudo isso e de outros acontecimentos que eu ainda vou falar mais pra frente, ficou claro, né, o objetivo dela, que é esse. Por outro lado, nós temos um outro núcleo vivido pela Dolores, que no caso é Cristina, né? Ela tá em um outro enredo que no mínimo é duvidoso, né? Até porque, por outro lado, nós vemos nesse episódio que a amiga dela, né, a Maia, tá lendo o obituário do Peter pra Cristina. Pra quem não se lembra, o Peter é aquele que se suicidou no primeiro episódio, e a Cristina acha que já escreveu até uma história parecida, né? Um roteiro ali pra um jogo, que é no caso o lugar que ela trabalha, com uma história parecida. E aí existe todo aquele processo que a série já vai mostrando pra
pra gente, da Cristina acordando, assim como ela acorda todos os dias, mostrando toda a ligação que existe lá com a Dolores no passado, e vários detalhes que vão aparecendo conforme o episódio vai passando, como por exemplo, os pássaros lá caídos no chão, e é justamente aí que ela decide não ir pro trabalho, porque ela precisa decifrar tudo isso, né? O que tá acontecendo? Ela fica encucada, não tem jeito. E aí ela vai naquele centro de saúde mental, onde o Peter teria deixado o dinheiro dele, né? Deixando esses recursos pro centro, só que o lugar tá abandonado há anos, sabe? E é claro que ela desconfia, ela não entende nada, né? Caramba, o que tá acontecendo? É basicamente isso. Então, ó, o patrão da Cristina, por exemplo, tá preocupado com que ela saia de Nova York. Ele mostra isso claramente no decorrer do episódio, ali numa ligação com a Cristina. A Maya, que é amiga dela, dá aquela pressionada para que ela volte para casa. Então, pessoal, Nova York com certeza é algum tipo de simulação. Nós não sabemos exatamente o que, né? Mas tudo que tá acontecendo ali tem um propósito final. Eles estão tentando extrair alguma coisa da Cristina ou potencializar algo nela. Pô, a Maya tá claramente tentando impedir que a Dolores questione a natureza da sua realidade. E eu entendi que esse hospital que ela foi, nesse centro, foi construído pra trama dela, pra história dela, né, da Cristina, só que ela acabou descobrindo cedo demais. E por isso que não faz sentido. Vamos lembrar que a Dolores tinha uma ligação muito forte com o Roboão, né, que é aquele sistema de inteligência artificial que existia lá na terceira temporada, que nós acompanhamos. Era bem complexo, né, mas a Dolores tinha essa ligação. No próprio vídeo anterior aqui do canal, eu relembrei isso pra vocês. Então, por isso que talvez eles queiram trazer, né, ou extrair alguma coisa da mente dessa personagem. Mas ao mesmo tempo, né, como é um outro núcleo, do núcleo da Maeve, do Caleb, do Homem de Preto, esse daqui pode estar se passando no futuro, pessoal. Pode ser uma linha temporal diferente, assim como o Westworld já fez em outros momentos, principalmente lá na primeira temporada, né, em relação ao William, lá mais novo, e o William já Homem de Preto. E aí, tudo isso pode estar acontecendo no Future World, que no caso seria o parque do futuro, né, ou no caso, o mundo do futuro, como se o parque tivesse saído de fato e dominasse tudo ali que acontece na vida humana. Os políticos já estariam estabelecidos como anfitriões, né, e você percebe que é um futuro ali de fato, justamente pelos carros. Mas em relação a isso, né, de ser uma outra linha do tempo, a gente deixa um pouquinho mais pra frente em outros vídeos, mas de qualquer jeito eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso, né? Se ela tá num futuro, de fato, ou se ela tá dentro de uma simulação, que seria meio que um parque ali, que eles estão tentando extrair algo da cabeça dela. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Nós vemos nesse episódio também que o personagem do William tá vivo, de fato. Bom, a garganta dele foi cortada lá no final da temporada passada, né, da terceira temporada, só que vocês sabem que quem morre em Westworld não necessariamente tá morto, porque eles conseguem reverter ali de várias formas. E aí a gente percebe ele numa roupa toda diferenciada, e a Charlores vem pra ele e meio que explica, né, mostra ali, na verdade, que os humanos não podem mais fazer mal aos anfitriões. Até porque agora o Senado é a favor dela, porque a maioria deles são anfitriões. E ela até diz, né, tudo isso graças ao William, a ele mesmo, né, só que o William roubou, no caso, o Homem de Preto ali, que trabalha pra Charlores. E bom, eu acho que vocês perceberam, né, só nesses 2 episódios, que tudo tá sendo explicado de uma forma mais clara. E mesmo assim, a série não tá perdendo a sua identidade de ser uma série inteligente, que faça a gente usar o cérebro, sabe? Só que agora tá um pouco mais palpável. Eles estão conseguindo explicar as coisas pra gente de uma forma que não fique tão fácil de entender, mas ao mesmo tempo que a gente consiga pescar. Pô, isso é muito legal, porque acaba retornando às origens da própria série. Lá na primeira temporada era assim, era uma série diferente, muito inteligente, né, intrigante, só que a gente conseguia entender e pescar as coisas ali, e a gente ficava pensando, caramba, o que vai acontecer então no próximo episódio? Isso tá retornando nessa 4ª temporada, pelo menos é a minha opinião. E assim, vamos voltar lá pro núcleo da Maeve com Caleb, porque eles chegam naquele lugar da ópera, acabam percebendo que não tem ninguém, né, vão até o subsolo, onde tem ali até um coquetel meio que aleatório, a gente não consegue entender de cara o que tá acontecendo, mas é aquilo, né, do nada eles começam a andar, né, o lugar começa a se mover e a música começa a tocar, a música de Westworld ali da abertura, né, a música que a gente já conhece, e tudo fica claro ali pra gente, não só pra Maeve, né, porque eles estão indo pra um parque, assim como era antigamente, como a gente acompanhava o trem zarpando dali da cidade e chegando em um parque de Westworld. Então esse daqui eu acho que foi o maior acontecimento do episódio, né, mostrando que eles estão retomando com essa situação. Bom, a gente percebe então que o Homem de Preto queria comprar aquele lugar no primeiro episódio, justamente pra transformar de novo no parque, aquelas coisas todas. Cara, todo aquele encontro dele com os senadores, com o vice-presidente, né, tudo aquilo é muito importante pra estrutura disso, pro decorrer disso, porque a galera da política não queria que a Delos estabelecesse o parque de novo, até porque tinha acontecido muita confusão já, né, eles não queriam retomar com isso, pelo menos em território norte-americano. Até aquela cena do golfe, né, eu nunca vi uma cena de golfe tão tensa assim na minha vida.
vida. A trilha sonora ajudava bastante também, toda aquela ambientação criada pelos personagens, enfim, foi uma cena bem tensa. Então a gente percebe que o Homem de Preto e a Char-Loures estão tentando mudar tudo. E aí é que entram as moscas, né? Porque a gente acompanha as moscas desde a primeira temporada e tal, mas nessa daqui, elas estão sendo usadas de uma forma mais eficaz, talvez. Em todos os momentos nós vemos elas por perto, lá no primeiro episódio com o cara do cartel, né, que vai até a casa dele, enfim. Depois a gente acaba vendo que ele é controlado pelo Homem de Preto, né, no dia seguinte. Já nesse segundo episódio nós vemos a Anastácia tendo algumas atitudes como se ela tivesse sido controlada também, né, assim como aquele cara do antiterrorismo, né, que aparece no episódio pra gente também. Existe um certo momento que ele tá no carro e a mosca entra no olho dele, aquela coisa toda. Ao que tudo indica, existe ali nas moscas um tipo de nanotecnologia, sabe, que ainda tá meio que em desenvolvimento ali pela Char-Loures e pelo Homem de Preto, pra eles poderem controlar o mundo. E parece que eles não querem matar todo mundo e trazer um anfitrião no lugar deles, sabe? Eles querem colocar nos seres humanos algo que eles possam controlar, meio que inverter tudo isso, né? Na verdade, os anfitriões controlariam as ações dos seres humanos através disso. E pô, se a gente parar pra pensar, é uma ideia genial em relação à ficção científica, que foi pouco trabalhada ainda nas produções de cinema e série, né? E bom, seria esse o objetivo da Char-Loures de fato. Ela quer controlar o mundo, fazendo com que os seres humanos paguem por tudo que eles fizeram aos anfitriões. Ela é uma inteligência artificial agora independente, então ela consegue pensar todas essas coisas, não só ela, como os anfitriões, né, que saem daquela bolha. É como se o objetivo dela fosse uma troca de lugares entre esses dois seres, os seres humanos e os anfitriões, os robôs, as máquinas. Então isso daqui acaba também se tornando muito importante no episódio, até porque vai resvalar também nos episódios futuros. E aí nós temos um novo parque, né, que eu posso chamar aqui de Golden Age World. Basicamente isso, que é como se fosse o parque da Era de Ouro, que eles chamam ali, né, no caso o Homem de Preto, que pelo que vimos em relação à ambientação, se passa mais ou menos nos anos 20, justamente a Era de Ouro. E é claro que existem muitas situações ali na época, a máfia estava muito bem estabelecida nos Estados Unidos, então nós vamos ver ainda muitas coisas vindo desse parque. E pô, você pode se perguntar, né, mas caramba, Jonatas, muitas coisas aconteceram no parque, né, várias mortes e tal, e eles estão reabrindo e as pessoas estão indo lá pra esse parque? Sim, as pessoas esquecem muito fácil o passado, e por experiências novas, elas acabam se colocando em perigo muitas vezes, né, principalmente por algo exclusivo, as pessoas gostam muito disso. E se a gente for associar alguma coisa, né, o Caleb tem meio aquele ar de inocente chegando em um lugar desconhecido, como por exemplo, era o William lá no passado, mais jovem, né, e a Maeve não, ela já sabe onde tá se metendo e tal, parecendo muito com o Logan na época também. Até porque eles entraram ali no parque, é meio que uma associação sim. Então, pessoal, aconteceram muitas coisas ali, né, nesse episódio que ainda vão dar pano pra manga, só que de uma forma mais clara pra gente. Isso que chama mais atenção, né? Porque o Westworld não deixou de ter aquela pegada inteligente, que é muito intrigante, a gente quer saber o que tá acontecendo direito, o que vai acontecer na verdade, só que de uma forma mais palpável, vamos dizer assim, né? Eu particularmente tô gostando pra caramba dessa quarta temporada, gostei muito desses dois episódios, quero saber a sua opinião aqui também. Vamos conversar sobre teorias também, das coisas que vocês acham, se vocês concordam comigo em relação a esse lance das moscas, ou em relação à própria Dolores, né? O que vocês acham em relação a isso? Que ela tá, de fato, em uma simulação? Ou será que ela tá num futuro já, onde toda a simulação, todo o parque é estabelecido no mundo original, né? Não é um parque, é o mundo de fato. Diz aí então pra gente poder conversar um pouquinho, existem muitas informações ainda a serem reveladas, vamos conversar porque é muito legal falar sobre Westworld. E é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. Se inscreve no canal para receber mais vídeos assim. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá, é isso aí. Valeu!